Oi, gente, o Bike Chic dessa semana é uma homenagem ao Dia das Mães e a gente veio conversar com a Silvia, que é ciclista e a mãe da Nina. Vamos lá? Oi, tudo bom? Beijo. Tudo. Licença, tô entrando aqui. Essa é a Nina, Silvia. Oi! Então, Silvia, conta pra mim, assim, que idade que você começou a andar de bicicleta? Eu comecei a andar de bicicleta pequenininha, de 4 para 5 anos, assim. Entende? Mais ou menos na idade da Nina, um pouquinho antes até, mas meu pai me empurrar na bike, eu já saí pedalando. E eu não pedalava em São Paulo, eu pedalava no sítio. E pra você acha que era mais fácil pedalar no sítio? Como que foi sentir essa diferença? É porque a bicicleta ficava lá, a gente ia todo final de semana, toda sexta e voltava domingo. E aí durante a semana era escola, clube, então nem pensava na bicicleta, mas todo final de semana eu pedalava o fim de semana inteiro. Entendi. E aí depois você veio pra São Paulo e trouxe a bicicleta junto? Não, aí... Foi depois de um tempo? Isso era de 4 para 5 anos. Aí daí eu ganhei a segunda bicicleta, né, o segundo tamanho, eu já devia ter uns 7, 8, 9, por aí. E aos 14 anos eu ganhei uma Ceci vermelhinha e eu lembro, né? Que aí já não era mais o sítio, que eles estavam vendendo o sítio, meus pais estavam pensando em ficar mais em São Paulo, porque a gente também tava os filhos mais por aqui e tal. E eu pedi pra andar de bicicleta aos 14 anos na cidade e meu pai, tá bom. Aí eu comecei a pedalar pela cidade, pedalava assim, num raio de uns 5 quilômetros. Aí essa bicicleta, eu nem me lembro o que aconteceu com ela, aí eu ganhei a primeira Caloi, assim, de terra, com aquele pneu diferente e tal, aí comecei a pedalar mais longe, assim, comecei num raio de 10 quilômetros, sabe? Eu ia de um bairro para outro, que aí de volta devia dar uns 10, 12. Então era bastante. E aí comecei a ir pra escola de bicicleta, que era da Faria Lima, assim, aqui perto da Faria Lima, até a Pedroso de Moraes, no Colégio Palmares. E aí você acha que lá, nesse então, momento, foi quando... E como que foi, assim, quando você ficou grávida? E você já pedalava há um tempo? Eu já sempre pedalei, mas aí intercalei uma época de faculdade ou de algum emprego que eu precisei usar um pouco mais o carro pela distância. Às vezes eu tinha que ir até Alphaville, Barueri, esses lugares, né? Então eu não ia de bicicleta. Então eu era um meio a meio, metade de bicicleta, metade do carro, por necessidade mesmo, né? E aí eu fiquei grávida da primeira filha. Eu pedalava bastante naquela época, fazia muito esporte e continuei. Aí no meio da gravidez eu precisei dar uma parada, até porque o médico falou, não, agora que descolamento, essas coisas de... coisas. E na dela também aconteceu a mesma coisa. Foi bem parecida as duas gravidez. Então deu pra pedalar só um pouquinho. E quando que você começou a andar com a Nina, no caso, de bicicleta? Eu comecei quando eu fui procurar a Nina, né? Foi quando eu fui procurar um chalézinho, assim, umas casinhas pra passar o verão em Florianópolis. E eu vi a distância do chalé pra praia. Dava cerca de 1,8 km, 2. Falei, nossa, é perto pra ir a pé. Mas pra criança, carregar baldinho, cadeirinha, não. Se eu for de carro, do chalé até a praia, eu vou ficar num congestionamento. Como será que é? Eu ficava olhando pela internet e falava, deixa eu já resolver, deixa eu comprar uma cadeirinha. Eu já coloco lá na cadeirinha, é um momento porque lá deve ser mais tranquilo. E foi lá que a gente começou, pendurava a cadeira, brinquedo, tudo. Tem até uma foto antiga. Parecia aqueles vendedores ambulantes, não, mas era a gente indo pra praia. E você, qual que foi a situação mais complicada, assim, que você já passou com a Nina na bicicleta? Que você sentiu dos O caminho da escola a gente já tem um trajeto bem certinho, é difícil ter alguma coisa, nem me lembro de ter tido alguma coisa. Logo no começo já, esse pedacinho vai pela calçada, esse pela rua, esse tem a guia assim e tal, então rápido um caminho. Que a gente fez é quando a gente faz um caminho diferente para passear, por exemplo, a gente foi daqui até a Cinemateca. Então a gente tá aqui perto da Juscelino. Pra ir até a Cinemateca, eu ficava pensando, nossa, como que eu vou? Hoje eu já sei, mas naquela época eu falei, nossa, então eu precisava ir até lá, inclusive era pra dar entrevista pro filme, eu não me lembro, alguma coisa que eu nunca assisti, não sei o que é. Mas eu fui lá encontrar o pessoal da produção e tinha um horário pra chegar. E a gente não tinha por onde ir, porque era Avenida Pedro Álvares Cabral, Rua Tutóia, todos os carros em alta velocidade, então eu falei, vou pegar a calçada. E
tinham calçadas largas até lá. Só que entre uma calçada e outra não tinha faixa de pedestre, não tinha onde atravessar na Avenida Pedro Álvares Cabral. É assim, tem um parque aqui, tem um Instituto Biológico aqui, e ali é um mundo de carro, assim, parece uma autoestrada, né? Parece aquele desenho, né, do Pica-Pau, assim, sabe? Que eles querem atravessar e não conseguem, e era a gente tentando atravessar. Então é uma faixa de pedestre lá e outra 2 quilômetros para trás. Aí a gente achou bem perigoso. Né, até a gente se entender ali, e a hora que você encontra uma faixa de pedestre não tem a guia rebaixada. Então desce todo mundo, é mochila, não sei o que. Então a gente não consegue fazer um caminho gostoso. Esse foi um problema. Mais um problema, né? Foi. E você sente dos motoristas, assim, sei lá, eles fazerem cara feia, ou reclamarem, ou até falarem, você tá louca de andar com criança? Sim. Muito. Sim, teve uma... Também tem até pedestre. Teve uma que falou assim, coitada, indo de bicicleta pra escola todo dia. É como se eu não tivesse outra opção, né? Puxa, eu preciso colocar minha filha na bike porque eu não tenho condições. Tipo, nossa, olha só, pobre garota. Pobre garota, né? Enquanto aquela criança dentro do carro, lá, às vezes 1 hora pra ir, 1 pra voltar, né? Os valores estão invertidos mesmo. É pior a criança que tá no carro do que a criança que tá na bike. Por quê? Por causa que no carro demora muito mais e é um lugar fechado. A gente vai dar um passeio agora e acompanhar um pouquinho mais de perto essa rotina da Silvia e da Nina. Vamos lá? Durante o passeio, ela me contou do blog dela, silvianina.org. E Silvia, conta um pouquinho mais, assim, o que a gente consegue achar no seu blog? O blog ele começou com a ideia de contar como é uma mãe pedalando com sua filha pela cidade. E de repente ele é uma mistura de tudo, mas assim, então é a mãe que vai nas audiências públicas na Câmara Municipal, é a mãe que vai ao parque, é a mãe que vai ao piquenique, é a mãe que ocupa a cidade. E isso foi virando uma mistura e a gente foi conhecendo um monte de gente e juntos descobrindo que não é só uma mãe que anda de bicicleta, né? É a mãe que anda de bicicleta e que a criança que vive a cidade vai se tornando aos poucos um cidadão. E vai percebendo os problemas da cidade, desde uma calçada que não tem guia rebaixada, ela se preocupa, ela fala, ela aponta. Então essas observações vai virando uma criança já crítica e com opinião, e o que quer, o que não quer, o que é certo, o que é errado, ela já vai formando, né? A gente vai juntas nesse blog, a gente vai passando informações em textos, em vídeos, e vai trocando muita informação, e aí aparecem muitas famílias querendo saber informações das cadeirinhas, como que faz para ir, como que faz, e quando chove, quando não chove. E eu quero muito conhecer uma mãe que leva todos os dias para a escola, que eu ainda não conheço, todo dia, faça chuva ou faça sol. E é uma coisa simples. É muito mais simples do que a gente imagina. E a gente estava até conversando durante o caminho para cá, você tinha falado nos dias que tá atrasada, tá com pressa, né? Como que é, assim, pra Nina, por exemplo, como que ela vê isso, essa questão de, eu tô atrasada, como é que eu vou agir então, né? Eu tô em cima da bicicleta, será que... Não sei. Foi um exemplo que eu te dei, que, por exemplo, eu falo que as pessoas, elas estão falando ao celular, que os motoristas correm demais na cidade, não sei porquê, não sei se é cultural, mas eu digo para ela assim, que provavelmente as pessoas estão atrasadas ou as pessoas estão no meio de compromissos e estão usando o celular dirigindo. Eu falo para ela, nada é desculpa, que tudo o que a gente faz é uma responsabilidade nossa. Então a gente não pode transmitir essa responsabilidade para o outro. Então um exemplo que eu usei é quando a gente está atrasada para a escola, para ficar simples para ela, eu falo, a gente não deve correr, porque se eu estou atrasada, o problema é meu. E a partir do momento que eu começo a correr com a bicicleta, fazendo zigue-zague entre pedestres na rua, eu transferindo o problema para os outros também. Sim. Então, essa transferência de problema, as pessoas não têm nada a ver com isso. Então, a gente tem que assumir todas as nossas responsabilidades, né? E com a bicicleta, a gente consegue calcular o tempo, e quando a gente está atrasado, não adianta correr e prejudicar o outro, vamos devagar que a gente chega lá. E a gente, com a bicicleta, a gente consegue antecipar um pouco, porque a gente quer curtir o caminho, né? Sim. Então, a gente já muda o nosso ritmo de vida. E você acha que a Nina, assim,
Você imagina a Nina que tipo de mulher no futuro? Nossa, eu já fiquei preocupada uma época. Porque eu vi que ela é super preocupada, ela tava ali tirando a latinha de cerveja ali do canto do lago, tava preocupada se o pássaro A gente tava... se preocupa bastante. E eu acho que vai ser uma menina forte, consciente. Você vai pedalar, Nina? É tchau de Miss? Ela um dia disse pra mim como que ia ser. Que ela não ia pedalar tanto quanto a mamãe, mas ia pedalar, né? É isso? Conta pra gente um pouquinho. Não? A Nina tá tímida. Silvia, muito obrigada mesmo. Foi ótimo o papo. E que bom que deu pra finalizar com esse dia, né? Gostoso. Que abriu no parque, uma delícia. Horrível, pá. Foi horrível! Zoa. Então tá, gente, eu vou deixar aqui depois o endereço do blog da Silvia, vocês deem uma olhadinha lá e a gente se fala no próximo vídeo. Beijo, obrigada, gente. Eu acho que ela vai ser comediante. Não.